gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Hermes e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre oração em línguas. Esse é um assunto que eu me interesso muito. A oração em línguas é algo que eu pratico todos os dias e que tem feito grandes coisas pela minha vida. Tem feito muita diferença na minha vida, então hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu estudei com relação à oração em línguas, que eu espero que vá edificar a vida de vocês. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer, se você ainda não ora em línguas, busque por isso. Busque em Deus, ore, e peça para o Espírito Santo te batizar e para que você possa receber essa ferramenta, que é uma ferramenta de edificação pessoal e que é para todos os crentes. A partir do momento que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, então você pode sim orar em línguas. Então peça para que o Espírito Santo batize você com a oração em línguas. Ou então peça para alguém que já ora em línguas, que tem autoridade para orar por você, para colocar as mãos sobre você, impor as mãos sobre você e orar para que você também receba esse dom ou essa ferramenta dos céus. Lá em Atos 19:6 fala assim: Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Então, Paulo impôs as mãos sobre eles, orou por eles, eles falaram em outras línguas e profetizaram. Então, se você ainda não ora em línguas, peça para alguém impor as mãos sobre você, alguém que já ora, e orar para que você receba. E se você já ora em línguas, você pode orar por outras pessoas que ainda não oram em línguas. E para quem então já ora em línguas, que esse é o principal objetivo desse vídeo, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a prática da oração em línguas, porque eu vejo que em muitos lugares há um entendimento de que a oração em línguas ela deve ser feita só durante o culto, ou enfim, em momentos específicos. Porém não, a partir do momento que você recebe essa ferramenta, você precisa praticá-la todos os dias, para que você possa ter na sua vida os benefícios da oração em línguas, da prática da oração em línguas. Lá em Efésios 6:18 fala assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Então pensa, orem no Espírito. Orar no Espírito é o quê? Orar em línguas. Espírito aqui com letra maiúscula. Em todos os momentos e ocasiões. Então, a oração em línguas é algo que a gente pode fazer em todos os momentos. Por quê? Quando eu estou orando em línguas, o meu espírito ora, porém a minha mente fica infrutífera. Então, a oração em línguas é algo que eu posso fazer o tempo todo. Eu posso fazer quando eu estou trabalhando, se eu não estiver conversando com alguém, estiver, por exemplo, lá no computador, ou enfim, organizando alguma coisa. Eu posso estar orando em línguas, eu não preciso orar em voz alta. Eu posso sussurrar, Porém, claro, eu preciso orar, eu preciso que os meus lábios se mexam enquanto eu estou orando, porque a oração não é na mente, A oração, em línguas, ela é falada, a minha língua precisa se mover. Porém, a minha mente pode estar ligada em outra coisa. Enquanto isso, eu estou orando em línguas, estou edificando o meu espírito. É o meu espírito que está orando e está sendo edificado. Então, eu posso orar em línguas dirigindo, eu posso orar em línguas tomando banho, eu posso orar em línguas trabalhando, lavando a louça, enfim, lendo, por exemplo, eu posso ler o livro e posso estar orando em línguas. Quanto mais você pratica a oração em línguas, mais você consegue praticar, orar em línguas mesmo fazendo outras coisas, porque tem momentos que você já está tão acostumado a orar em línguas que você começa a orar e vai fazendo as coisas e dali a um tempo você percebe que você ainda está ali orando em línguas, E você pode orar sussurrando, as pessoas ao seu lado não precisam ouvir, você pode orar baixinho, tá? Lá em 1 Coríntios 14:18 fala assim: dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Então, isso é Paulo dizendo, que ele dava graças porque ele fala. Então, Paulo, ele orava muito em línguas, A gente tem Paulo como um exemplo na Bíblia de um cristão que era muito usado por Deus e ele orava muito em línguas. Então, nós devemos seguir o exemplo dele. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre os benefícios da oração em línguas. Primeiro deles, quando a gente ora em línguas, a gente ora a vontade de Deus sobre as nossas vidas.
Lá em Romanos 8, 26 e 27 fala assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então, quando a gente ora, o Espírito Santo, ele sabe qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando a gente ora, a gente está, mesmo que a gente não entenda o que a gente está orando, a gente está orando a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, pensa o quão isso é forte, o quão isso é intenso, porque às vezes a gente realmente não sabe qual é a vontade de Deus, mas o Espírito Santo sabe. Então, ele intercede por nós, enquanto nós estamos ali orando em línguas. A oração em línguas, ela edifica o nosso espírito, ela traz uma edificação pessoal, um crescimento espiritual para nós. Lá em 1 Coríntios 14, 4 fala: quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Então, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Então, eu sou edificado enquanto eu estou orando em línguas. Outro benefício, aumenta a minha fé. Lá em Judas 1:20 fala: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, enquanto eu estou orando no Espírito Santo, a minha fé está sendo edificada. Outro benefício, eu tenho mais forças para matar a minha carne. Lá em Gálatas 5:17 fala: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, assim, há uma luta do espírito, né, que com letra maiúscula aqui, contra a nossa carne. Quem vai vencer essa luta? Quem estiver mais fortalecido. Então, se eu fortalecer o meu espírito, orando em todo o tempo, no espírito, orando em línguas, praticando a oração em línguas, o meu espírito vai estar mais fortalecido que a minha carne, eu vou ter mais forças para matar a minha carne, mais forças para dizer não ao pecado. Uma vez eu li um livro do apóstolo Luiz Hermínio, que ele falava que ele ora em línguas quando acontece uma situação ruim. Tipo, recebeu uma notícia ruim, aconteceu um acidente, então antes de ele murmurar, ele já começa orando em línguas. Naquele momento que ele começa a orar em línguas, ele mata a carne dele. Então, naquele momento que às vezes a gente quer falar algo, ter alguma atitude ruim pela situação ruim que está acontecendo, a gente começa a orar em línguas e mata a nossa carne naquele momento, e a gente começa a entender no espírito o que a gente precisa fazer. Outro benefício, sensibilidade espiritual. A pessoa que ora muito em línguas, ela fica mais sensível às coisas do Espírito, mais sensível às coisas do alto, mais sensível à voz de Deus, às direções do Espírito Santo. Outro benefício, intercessão. Lá em Romanos 8:27 que eu li. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, enquanto eu estou orando em línguas, eu posso estar intercedendo por alguma situação. Às vezes tem alguma situação e não sei como orar por aquilo, então eu peço ajuda para o Espírito Santo e oro em línguas e intercedo por aquela situação. Outro benefício, a oração em línguas, ela traz o conhecimento revelado, ou seja, entendimento, os mistérios escondidos dentro da palavra. Então, quanto mais eu oro em línguas, quando eu vou ler a palavra, o Senhor me traz entendimento, o Espírito Santo abre a minha mente, eu consigo entender a palavra. E o outro benefício é o perfeito louvor. Lá em 1 Coríntios 14 e 15 fala: pois se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas se eu não entendo o que eu estou dizendo, então o que eu devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Então aqui fala sobre cantar no Espírito. Então já aconteceu muitas vezes comigo, de eu começar a orar em línguas e daqui a pouco eu estar cantando em línguas. Então naquele momento a gente está adorando a Deus em Espírito. Então isso é algo muito profundo, muito intenso e muito maravilhoso. Então, falei sobre alguns benefícios da oração em línguas, e eu queria falar com vocês sobre um testemunho que marcou muito a minha vida, que é o testemunho do Dave Robertson. Quem não conhece, pesquisa aí, tem várias palavras dele falando sobre isso. E eu vou contar rapidamente, assim, ele recebeu um chamado para trabalhar na obra, e aí
abriu mão do trabalho, só que ele entendeu em Deus que ele precisava começar a trabalhar só na obra, só que ele ainda não tinha o que fazer. Então ele falou, bom, eu vou passar aquelas 8 horas que eu passava trabalhando, eu vou passar orando, até que Deus me dê o que eu devo fazer na obra. E ele foi orar, né, foi numa salinha, numa igreja lá orar, ele começou a orar, orou por tudo que ele imaginava que ele poderia orar e achou que tinha passado 2 horas, quando ele olhou só tinha passado 30 minutos, ele não sabia mais pelo que orar, e ele pensou, bom, vou orar em línguas. E aí ele começou a orar em línguas, então ele passava 8 horas por dia orando em línguas. Depois de 3 meses ele recebeu um convite para ir num culto, assim, na casa de alguém à tarde, uma irmã da igreja convidou ele para ir num culto, numa casa à tarde. Ele pensou, bom, acho que Deus não vai ficar bravo comigo, né, eu vou continuar fazendo algo para ele, vou lá no culto, então vou deixar esse tempo que eu ia orar e vou lá participar desse culto. E chegou lá, era um culto muito tradicional, pessoas que não acreditavam na oração em línguas, e o pregador, assim, muito tradicional, estava lendo a mensagem e tal, e estava sentada uma senhora idosa do lado dele, e ele olhou para ela, e quando ele olhou para ela, abriu um raio-x na frente dele. Deus mostrou para ele que aquela mulher tinha artrite, não sei o que era lá, enfim, ela mancava e tal, ele nem sabia que ela mancava. E aí ele perguntou para ela se ela tinha isso e se ela queria que ele orasse por ela. Ele orou por ela e na hora mesmo ela foi curada, ela tinha uma perna mais curta que a outra. Enfim, naquele mesmo dia à noite, numa outra reunião, Deus usou ele para curar muitas vidas e através da vida dele orou por muitos jovens que foram batizados no Espírito Santo, e foi um mover assim sobrenatural. E ele, sem entender o que estava acontecendo, depois que a reunião acabou, e ele, Deus, o que aconteceu? E aí o Espírito Santo falou para ele, você descobriu a fonte do meu poder, que é a oração em línguas. Então ele é uma pessoa que prega muito sobre isso, né? Até esse dia eu estava ouvindo uma pregação dele, ele fala, se todo mundo orasse 2 horas em línguas por dia, seria o suficiente para que não houvesse mais discórdia entre visões, porque ele fala, né, um pregador fala uma coisa, outro fala outra, um pastor fala que isso pode, outro pastor fala que isso não pode, mas se todos estivessem aliados no Espírito, todos iam entender realmente o que Deus quer para nós, né, o que Deus tem para nós. Então, enfim, assim, né, só resumindo, existem muitos testemunhos de pessoas que vivem isso, e eu, né, pratico isso e vejo na minha vida os benefícios, o quanto isso me traz sensibilidade espiritual, o quanto eu tenho realmente mais forças para matar a minha carne, quando eu estou mais praticando mais horas, né, da oração em línguas, o quanto Deus usa a minha vida. Enfim, assim, realmente assim, a gente consegue enxergar, depois de um tempo que você está praticando a oração em línguas, os benefícios que ela traz sobre a sua vida. Então, se você quer buscar mais de Deus, se você quer se aprofundar no relacionamento com Ele, se você quer ser usado por Deus, pratique a oração em línguas. Amém? Queria deixar esse vídeo rápido para vocês, espero que, né, tenha edificado a vida de vocês de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida também, pode perguntar, tá bom? Estou à disposição. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou, compartilhe nesse vídeo com outras pessoas que podem também edificar a vida delas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!